bom dia a todos. Nós estamos aqui para gravar mais algumas considerações sobre as palestras que tiveram agora no simpósio StarTert da Danone, dentro do Congresso Mundial de Terapia Intensiva aqui no Rio de Janeiro, 2017. E as duas palestras dessa mesa falaram sobre o paciente crítico. Uma delas citou, na realidade, a importância do microbioma nesse contexto do paciente grave, e a outra palestra do Dr. Ricardo Rosenfeld comentou a respeito da evolução do paciente crítico dentro da terapia intensiva, mas aquele paciente que se torna cronicamente crítico. Então, quais são as consequências e o que acontece com ele? No tocante ao microbioma, a principal mensagem é a seguinte: na realidade, a própria doença que leva o paciente à UTI, o paciente grave de terapia intensiva, inflamado, séptico, enfim, essa própria doença causa distorções muito importantes nos mecanismos de barreira epitelial e intestinal e distorções muito graves na flora bacteriana. Então, geralmente, esses pacientes, logo nas primeiras 6 horas de internação, já têm um prejuízo da sua barreira epitelial e tem um prejuízo muito grande da flora bacteriana, que perde a sua diversidade e se transforma, por exemplo, em uma flora com 4 ou 5 cepas de bactérias potencialmente patogênicas, como Pseudomonas, Candida, Staphylo aureus, Klebsiella, etc. Essas bactérias patogênicas tendem a subverter a nossa imunidade e aumentar a inflamação na parede intestinal, piorando ainda mais a quebra dessa barreira epitelial e favorecendo a translocação bacteriana. Muitas das nossas atitudes dentro da terapia intensiva, ou coisas que acontecem com o paciente dentro da terapia intensiva, contribuem para uma agressividade maior dessa flora patogênica. Porque uma outra noção importante é entender que uma bactéria potencialmente patogênica não necessariamente se torna patogênica, mas ela se tornará mais agressiva e efetivamente patogênica se alguns fatores influenciarem a sua decisão. Que fatores são esses próprios do paciente? São substâncias que nós secretamos quando estamos graves e que delatam a nossa fragilidade clínica. Por exemplo, opioides endógenos tipo adenosina na isquemia e reperfusão, opioides endógenos, interferon, gama, são substâncias que nós secretamos normalmente quando estamos mais graves e que são delatores da nossa fragilidade, que fazem com que as bactérias aumentem a expressão da sua agressividade. E coisas que nós fazemos para tratar o paciente: antibiótico terapia distorcendo a flora intestinal, bloqueadores de bomba de próton, de pH gástrico, droga vasoativa, opioides exógenos tipo morfina. Tudo isso contribui para a agressividade maior da flora bacteriana, que constitui naquele momento a nossa flora intestinal. E isso, na realidade, pode definir os nossos destinos na vida e na morte dentro da terapia intensiva. Então, o importante é que algumas ferramentas fiquem muito claras que nós podemos fazer de forma prática para tentar apaziguar essas bactérias, em vez de matá-las indiscriminadamente, mas apaziguar bactérias potencialmente agressivas para que elas não se tornem tão agressivas. Isso seria, por exemplo, a instituição de uma nutrição enteral precoce, é uma coisa factível, relativamente simples e que está ao alcance de todo mundo no dia a dia. Preferentemente que essas dietas sejam dietas menos processadas, ou seja, dietas poliméricas preferencialmente, porque atingem porções mais distais do trato digestivo, onde as bactérias estão, e quando possível, quando não for contraindicado, dietas que contenham fibras ou mix de fibras que permitam fornecer para essas bactérias prebióticos que sirvam como alimento bacteriano, porque isso reduz a agressividade bacteriana. E outras atitudes medicamentosas, enfim, que possam, na realidade, contribuir para manter essa flora bacteriana pacificada e o menos patogênica possível. Além disso, entro com atitudes interessantes, além da dieta enteral, que talvez seja mais prática e mais rápida e efetiva nesse momento, mas transplante fecal como alternativa interessante a se pensar, e o uso de probióticos dentro da terapia intensiva, quando nós conheçamos mais sobre, na realidade, toda a importância do microbiota, as misturas ideais, o momento ideal e a quantidade ideal para cada grupo de pacientes. A segunda palestra foi o Dr. Ricardo Rosenfeld, falando, na realidade, sobre os problemas que enfrentam os pacientes que se tornam cronicamente agudos dentro da terapia intensiva e que estão desenvolvendo essa síndrome que nós chamamos hoje de PICS, que é uma síndrome pós-UTI, ou é uma síndrome de uma imunodepressão persistente, de uma caquexia persistente desse paciente. A coisa mais importante que nós temos que ver é o seguinte: muitas vezes, quando nós cronificamos o tratamento do paciente, porque na realidade estamos tratando melhor esse paciente, então ele não morre mais, porque a gente, de alguma forma, a gente controla as falências orgânicas, controla as infecções, vai empurrando esse paciente para uma evolução que nós não conhecíamos antigamente, porque os pacientes morriam. E esses pacientes começam a apresentar algumas características muito importantes. São pacientes que começam a apresentar uma distrofia muscular muito grave, ou seja, uma atrofia muscular muito grave, uma insuficiência muscular, insuficiência de múltiplos órgãos, uma caquexia muito importante que a gente não consegue explicar direito e uma total exaustão imunológica. Não tem nem resposta inflamatória e nem resposta imunológica nos estágios finais
da Pix. Então, na realidade, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Uma das coisas que nós podemos interferir é, na realidade, tentar, obviamente, coisas que sejam menos agressivas para os pacientes, tipo, sei lá, temos drogas menos agressivas, menos cortisona, enfim, controle glicêmico importante, evitar que o paciente fique muito séptico e que desenvolva novas falências orgânicas, mas coisas importantes no dia a dia seriam tentar nutrir esse paciente de uma forma adequada, achando o melhor timing para começar a terapia nutricional, mas sem dúvida uma nutrição enteral precoce, na quantidade que puder ser, é extremamente importante. Associar uma nutrição parenteral mais tardiamente, a partir do 3º ou o 5º dia, segundo alguns autores até a partir do 7º dia, mas talvez o intervalo interessante seja uma coisa entre o 3º e o 5º dia de internação, para suplementar a carga calórica e proteica, porque isso faz diferença. Evitar de qualquer forma o imobilismo nas diversas fases de sedação, de estado do paciente. Fazemos um trabalho fisioterápico em diversos graus, desde o paciente completamente acamado, sedado, até o paciente já consegue sair da cama, andar, subir escada ou caminhar pelo corredor, ou seja, tem um programa de fisioterapia importante para esse tipo de paciente e, na realidade, tentar restabelecer e impedir que esse paciente tenha lesões musculares ou lesões orgânicas depois que ele sai da UTI. Porque, na realidade, não é só a insuficiência muscular que nós falamos muito, mas lembrar que o paciente sai, às vezes, com déficits cognitivos semelhantes a um Alzheimer leve e que não são reversíveis. O paciente sai, muitas vezes, com o pulmão capenga, com o rim capenga, com o coração capenga, com insuficiências desses órgãos se transformam em insuficiências crônicas também não reversíveis. E a nossa tendência hoje é tentar evitar tudo isso das melhores formas que nós conseguimos. Então, eu acho que uma boa nutrição é uma medida interessante neste momento. Evitar o imobilismo, o trabalho fisioterápico é muito interessante e, mais do que qualquer coisa, identificar grupos específicos de pacientes que tenham necessidades específicas para individualizar esse tratamento. Nós sabemos, por exemplo, que os pacientes que já têm comorbidade crônica respondem muito pior ao exercício físico no restabelecimento muscular do que os pacientes que não têm comorbidade crônica. Então, provavelmente, o trabalho fisioterápico para esse grupo com comorbidade crônica deve ser um trabalho diferente daquele trabalho para o grupo que não tem comorbidade crônica. Ou seja, identificar esses indivíduos, identificar suas necessidades especiais e instituir para cada um tratamento individualizado para cada grupo, talvez seja a melhor resposta para o futuro. Obrigado.